Vamos ficar de pé, sentado, pronto, para não te tirar o conforto, não é? Oséias, depois de Daniel, profeta Daniel, Oséias. Esse negócio ainda vai ficar legal ainda, esse minuto pentecostal na nossa igreja vai ficar legal ainda. Ainda vai ficar legal ainda. Eita glória! Eu não sei o que é esse negócio de liga, mas é legal, liga, vai ligando aí, liga aí. Eu vou ensaiar melhor. Achou? Oséias 1. Versículo 2, e depois estaremos lendo o capítulo 3, versículos 1 e 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Capítulo 3 agora, versos 1 e 2. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas, nessa tradução. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. Esse é o texto. Obrigado vocês. Esse é o texto desse profeta que parece que nasceu e cresceu para provar do absinto, do amargo, do dissabor. Servo de Deus. Para esses que pensam que o evangelho não é contradição, por vezes, devem se debruçar e estudar melhor esse texto. Para esses que pensam que o evangelho é somente fazer aquilo que nós queremos e gostamos, devem ler esse texto em casa com cuidado e fazer a seguinte pergunta: será que a minha vontade é sempre a vontade de Deus? E mais outra pergunta: será que o evangelho por vezes não é contradição? Será que o evangelho por vezes, como eu falei de manhã, não é cortar a carne, não é sentir dores viscerais e por vezes ter que fazer aquelas coisas das quais eu, em sã consciência, diria: eu jamais praticarei isso? Resposta: sim. Esse aqui é o texto que muita gente pensa que isso aqui é figurado, que isso aqui não é literal. Estamos diante de um texto literal. Era filho de Ibrahim, e Deus então percebe como estava a nação de Israel, e então diz para ele: olha, eu tenho uma dura tarefa para você, que é profetizar. Ele aceita. Mas acontece que, para além de profetizar, ele deveria ter uma vida que tivesse tudo a ver, que fosse uma espécie de arquetipia de tudo aquilo que o povo estava vivendo. Era uma vida literalmente envolvida com uma prostituta, uma mulher que tinha coceiras nas partes íntimas, para poder representar aquela nação que não conseguia, sob hipótese alguma, ser fiel a Deus. E disse para ele: olha, você vai lá, você vai tomar uma mulher,
foi o primeiro verso que nós lemos, segundo verso do capítulo 1. Você pega essa mulher e você casa com ela, você a tem por mulher. Você vai chamar ela para um pleito sério, para uma instituição que eu instituí, sagrada, para construir família. E ele olha aquilo e diz, não é possível que o Senhor Deus está me dando essa missão. O texto não diz. O texto, logo em seguida, diz que ele foi, pois, no verso 3, e tomou a Gomer, que era a mulher mais à toa. Raabe, que rodava a bolsinha, era galho fraco para essa Gomer. E Deus olha para o que há de pior na sociedade de então e diz, é ela que será tua esposa. Dá casa para essa mulher, veste essa mulher. Logo em seguida ele foi e fez isso. Ele a tomou por sua esposa. E mais do que isso, o texto diz que ele a ama. Ele permite que os seus sentidos estejam completamente de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, com os desígnios de Deus. A essa altura ele deve ter perguntado, meu Deus, não era a mulher que eu sonhei para a minha vida. Sou profeta, sou servo de Deus, me guardei, sou virgem, talvez. Não era esse o casamento que eu idealizei. Não era bem essa família que eu imaginei constituir. E diz o texto sagrado, ele não somente a tem por mulher, e não foi um momento, vocês vão ler, vocês vão ver pela desenvoltura do texto aqui, pelo desenvolver do texto, e não foi um momento só não, gente. Ele a ama, e ele então mantém ela em casa, ele dá toda a dignidade que essa mulher não merecia. E ele tem um filho, ela engravida. Tem o primeiro filho que ele chama, Deus manda colocar o nome de Giseel no verso 4. No verso 6, ela engravida novamente, o tempo está passando. E tem também uma filha, uma menina surge. E Deus manda colocar-lhe o nome de desfavorecida. Quando desfavorecida desmama, ela embucha de novo. Era um atrás do outro, né? E bota o nome dele, o outro garoto, de não meu povo. Já pensou você ter filhos assim? Primeiro Giseel. Aí nasce uma garotinha, bonitinha. O primeiro filho que ele pega, levanta e vai consagrar a Deus, ele olha e diz, é bonitinho, mas está com a cara do padeiro. Garoto bonitinho, mas tem a cara do padeiro. Estou com alguma cisma. E era do padeiro. Estou falando em tese. Mas Deus diz, Giseel. Bota o nome dele, Giseel. Ela engravida de novo, e talvez tivesse esperança que fosse dele. Aí bota o nome dela de desfavorecida, e pega a garotinha e diz, meu Deus, tem um furinho do mecânico. Furinho no queixo é do mecânico esse aqui. É o mecânico que chega lá na casa dele, no profeta Oséias. E aí, vim consertar tua carruagem aí. Ele olha para a garota, olha para o mecânico e diz, isso aqui é filha dele. Não pode falar nada. Ainda tem que pagar o serviço do mecânico ainda. Miserável. Desgraçado, né? Aí está lá, aceita. Aí nasce o garoto. Aí já tem a cara do pedreiro. Meu Deus do céu, esse cara está trabalhando 3 meses na minha casa, pintando, não acaba esse serviço. Já tem 10 meses aqui, a cara dele, cara. E os dentinhos avançados, grandes, gigantes, já nasceu com dente já. Cara do pedreiro. E ele vai e segue a vida. Aí essa mulher, no capítulo 1, parece até que está montando uma família. No capítulo 2, essa mulher desembaraça tudo, sabe? Ela joga tudo para o alto, ela não faz conta, ela bota tudo a perder e se lança na prostituição de novo. Mesmo o profeta dando-lhe um sobrenome,
Mesmo ele sofrendo todas as desonras, mesmo dando uma casa para ela então resolve ir atrás dos seus amantes, não é? Ela tem comichões nas partes íntimas, ela necessita de uma dose maior. Ela mudou de casa, saiu de uma casa da prostituição, veio para a casa que o profeta montou. Ele saiu do meio lá da guaxa, da prostituição, mas nada disso saiu de dentro dela. E ela trouxe para casa todos esses vícios, todas essas coisas ruins, esses estigmas, talvez até que ela tenha recebido por herança. Maldição hereditária, talvez. Então ela vai de bar em bar, de botequim em botequim, vai para o trique-trique, vai para o pau no gato. Chegava domingo de culto à noite, ela estava lá, não estou no trabalho, né? Aí, quando tinha festival do Legião Urbana, ela estava lá, sempre em frente, né? Cantando faroeste caboclo. Está ela lá. As micaretas na Bahia, ela ia para a Bahia. E Osés aqui com a dor de corno terrível, meu Deus do céu, esse Deus me submete a isso, não tem pena da minha história, não tem pena dos meus pais, que talvez estivessem vivos, meus avós, meus familiares, mas Deus mandou, eu obedeço, e eu obedeci, e agora eu recebo isso. E ela voa, ela sai desvairada, sabe, sem roupa, toda pelada, se dando, indo atrás dos seus amantes. Aí, estando vendida, toda sorte de prostituição de novo, largou os filhos, não quis saber do marido, de nada, de Deus. Aí chega no capítulo 3, o texto nos dá a entender que ela cai numa furada, numa roubada, é escravizada. Aí Deus chama de novo o profeta pela segunda vez. Já pensou se Deus faz isso? Olha, eu tenho uma missão para ti. Você vai ter que recuperar aquela tua mulher. Ele diz, está doido? Não, Senhor, já não bastava tudo isso? Só que agora ele tinha que, no capítulo 3, ele tinha que resgatar essa mulher. Mas ela agora está escravizada, ela está sob domínio opressor dos seus tiranos. Ela passou a valer merreca nas esquinas, nos bordéis, e agora ela tinha um dono, um senhor. Aí Osés então ouve essa voz de Deus, capítulo 3, verso 1. Deve ter alguém projetando aí, me ajudando a pregar, não sei, às vezes demora mesmo, né, minha filha? Aí o Senhor diz para ele, vai outra vez, e ama esta mulher, se apaixone de novo por ela, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Aí no verso 2, o que ele fez? Pegou toda a sua economia, ele vai e não somente se aproxima dela, ele compra esta mulher, ele paga 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada, e traz essa mulher, e este é um dos capítulos curtos, que procura basicamente narrar mais uma vez essa aventura, do ponto de vista social da época, essa insanidade do profeta Osés. Chega para ela, encontra ela toda maltrapilha, paga por ela e traz essa mulher e vem de mãos dadas com esta mulher. E volta para casa. E ele está sendo uma pregação do eterno. E muita gente não entende isso e diz que otário, que bobo, que bobalhão. Mas ele assim o faz. Os capítulos seguintes, Deus procura deixar claro do que tudo aquilo representava, conquanto Osés tenha sentido essas dores, essas angústias e essas vergonhas. Aí talvez você me fale, o que isso tem a ver com cada um de nós que estamos aqui? E sobretudo com o mês de família, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Isso porque nós, por vezes, somos sempre confrontados na esquina,
em algum momento da nossa vida, a tomar uma decisão na vida, a escolher, a decidir que caminho tomar. O que se está dizendo, além de tantas outras coisas sobre Oséias, é que haverá um momento na vida em que nós devemos escolher entre o que queremos fazer e o que devemos fazer. Se semana passada nós falamos sobre a necessidade e a prioridade, em algum momento temos que escolher qual desses nós vamos seguir. Hoje, a palavra de Deus nos confronta nesse sentido. Que na vida sempre há um momento em que a gente vai ter que decidir. Escolher o que nós queremos fazer ou escolher o que nós devemos fazer. Ele poderia dizer não a Deus, porque do ponto de vista social, moral, familiar, ele tinha tudo para dizer não. Não quero essa vida, eu não vou aceitar, e quer que eu te diga, eu não acredito que Deus lhe mataria, lhe quebraria as pernas, caso ele dissesse não, no sentido de resguardar a sua moral, a sua dignidade. Ele podia ter dito não. Ele podia ter dito não na primeira vez, eu não vou fazer isso, o meu pai não me criou para isso, a minha reputação não permite isso, vão me chamar de otário, de corno, esses filhos não serão meus. Mas Deus sugere, Deus ordena, e ele voluntariamente olhou para dentro de si e disse, eu estou com má vontade de dizer não. Mas eu sinto também que se Deus mandou é porque eu devo dizer sim. Isso para mim fica claro que ele, entre o querer e o ter que fazer, ele escolheu o ter que fazer. Isso aqui tem tudo a ver com desejos que nos vêm, por vezes, no casamento e enquanto pais, mães, irmãos e amigos. Às vezes, o desejo de alguns é jogar tudo para o alto e viver a sua vida. E curtir o seu momento. Até porque, a exemplo de Oséias, os motivos para tomar determinadas decisões, ou seja, fazer o que eu quero fazer, o que talvez me traga alegria e um pouquinho de felicidade, é justificado pelas circunstâncias. E é sim possível que você que hoje está pensando em largar a sua casa, jogar tudo para o alto, talvez você tenha até motivos para isso. E talvez você tenha engravidado tanto disso, talvez tenha tomado tanto conta de você por tanto tempo, que talvez você esteja associando essa sua decisão de fazer o que você quer, você esteja associando a felicidade. É aquele momento do filho pródigo que diz, olha, a casa do meu pai é maravilhosa, mas eu já engravidei disso, isso concebeu dentro de mim, isso tomou conta de mim, e não há outra saída para mim, senão eu meter o pé e sair, né? Como diz lá Paulicéia, desvairada, né? Como ela também fez. Você pode fazer isso, você pode jogar tudo para o alto, é um direito seu. Talvez você tenha sido traído pela sua mulher. Talvez você tenha muitos motivos, todos os motivos talvez, para jogar tudo isso para o alto. E você se encontra nessa encruzilhada, nesse processo de tomar decisão, né? Aquele momento do homem que você diz, eu não sou capaz de perdoar, eu não tenho estrutura para isso. Mas o Evangelho hoje te dá uma segunda opção. Talvez seja isso que tu queiras fazer. E talvez a lógica, as circunstâncias também estejam dizendo, faz isso, é o mais certo. Mas a pergunta que se impõe nesse momento é o seguinte, e a vontade de Deus? Talvez a vontade de Deus seja você fazer o que é certo e não o que você quer. Talvez fazer o que tu queiras fazer nesse momento vai te trazer alegria, vai te aliviar,
vai fazer com que tu caminhes mais uma milha. Talvez isso te traga um pouco de gozo agora, mas você sabe se esse gozo será duradouro? Agora, uma coisa eu sou capaz de dizer: se fizermos o que devemos fazer, ou seja, o que a vontade de Deus quer, talvez agora a gente tenha tristeza, como foi Oséias. Talvez agora te chamem de bobo, de otário, de otária. Se fosse eu, não faria isso. Mas a médio e longo prazo tu verás que a vontade de Deus sempre foi boa, perfeita e agradável. Olha, o que estão ensinando aí nas redes sociais é somente que você tem que ser feliz, é ou não é? Eu ouço isso, vejo isso todos os dias. Chegam para mim mensagens dizendo: você tem que cuidar de você e você tem que ser feliz. E nós pensamos que ser feliz consiste no fato de fazermos o que nós queremos fazer. Ou vocês pensam que eu sempre quero fazer o que eu faço aqui todo domingo? Minha esposa sabe, hoje à tarde, a conversa que nós tivemos. Sabe onde eu estaria agora neste momento, Renato? Essa é a sua esposa? Bonita, Renato. Fica quieta, só diz sim ou não, é a tua esposa? Qual o nome dela? Linda. 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 Ele está recém-convertido, está feliz pra caramba. Glória a Deus. Ele está namorando aí? Está namorando? Tá, isso aí. Não dá mole não. Dá mole não, varão. Dá mole não. Ora, onde é que eu estaria agora? Cabo Frio. Lá na Praia do Forte. Minha bermudinha apertadinha que eu tenho. Quem que está rindo aí? A camisinha, né? Preta que eu tenho coladinha, hein, missionário Cristiano? Sentar lá em frente à Praia do Forte, Murilo lá tomando o seu calebito, eu e a Cláudia tomando refrigerante, aí nessa hora o diabo traz mesmo um espumante, é leve, não faz mal a ninguém, igual um amigo de Campos. Cara, toma aí, cara, só prova. Tirar uma férias, ir para a Itália. Nem sempre estou aqui porque eu quero. Quase sempre é porque eu quero, mas nem sempre é porque eu quero. Ficaria até 10 da noite, deitaria no banco carona, ela viria dirigindo, porque ela é minha serva, né? E chegava em casa, eu ia para ali, dormia na sala mesmo, ligava o ar-condicionado da sala, a gente viria uma série da Netflix, até 2 da manhã, e aí eu sou feliz, né, missionária? Mas aí gradativamente o vaso vai secando, vai rachando, e a vontade de Deus vai sendo jogado para o canto, né? E aí quando a gente menos espera, no início a gente está feliz, como o filho pródigo, mas daqui a pouco os recursos vão se esgotando, vai se instalando um buraco negro. E a gente então, como diz o texto acerca de Esaú, depois que percebeu a besteira que fez, diz o texto sagrado que ele buscou com lágrimas, mas não encontrou. Eu vim aqui esta noite para dizer para você que nem sempre devemos escolher pelo que nós queremos fazer. Eu tive vontade por um tempo aí de morar nos Estados Unidos, quem é mais próximo sabe disso. Fui convidado para os Estados Unidos a montar igreja nos Estados Unidos. Tudo estava favorável para eu ir aos Estados Unidos. Estive lá um período. Fui lá naquela praia, Valdemar. Qual é o nome daquela cara? Newcastle, né? Aquela praia lá. Fui no Pia, fui em outras praias. Comi em frente àquela praia lá. Estive visitando uma igreja. Vários brasileiros, amigos que eram aqui desta igreja, morando em regiões dos Estados Unidos, é só agrupar. E a gente ia começar a igreja Church Nazarena. Coisa linda, hein, Rita? Hein, missionário? Eu ia chamar Cristina para lá. Ia dar $3.000 só para ela dançar no poder lá para a gente.
E aí eu falei, bom, isso é o que eu quero fazer, mas será que é o que eu devo fazer? Olha, eu cheguei à conclusão que tomar a decisão só porque quer, e porque as circunstâncias e a lógica dizem que você assim tem que proceder, pode custar caro para muita gente. Jesus entendeu isso quando estava no Getsêmani. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Aí, tomado de uma consciência, talvez lembrando que foi ele mesmo quem mandou Oséias fazer isso. Beber o cálice dá vergonha mesmo sem querer. Beber o cálice, o absinto mesmo sem querer, porque esta é a vontade de Deus. Ele então completa dizendo, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. E por 3 vezes ele ora com muitas angústias, pedindo que se Deus pudesse dar um jeitinho, assim o fizesse, ele se sentiria um homem melhor. Mas diz o texto sagrado que Deus não responde nada, e ao longo do tempo eu aprendi que quando Deus fica em silêncio, já é resposta. Você que está aqui diz o seguinte, Senhor, eu quero abandonar tudo, quero largar tudo, me dá um sinal de que eu devo fazer isso. Deus está em silêncio contigo. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Escolha você. Você vai fazer o que você quer ou você vai fazer o que você deve fazer? E não use as circunstâncias para justificar. Diz o texto sagrado que Deus então fica em silêncio. Mas à medida que Jesus ora e vai sendo gerado nele convicção de que a vontade de Deus é o que devemos fazer, diz o texto sagrado que vieram um anjo de Deus e o consolou. Você sabe o que é isso? Fazer o que a gente quer pode trazer um pouco de alegria a princípio, mas o consolo do eterno às vezes não tem. Eu sei que dói fazer o que se deve fazer, eu sei que machuca fazer o que se deve fazer, eu sei que por vezes até envelhece, parece que você está desferindo socos no ar, enxugando gelo, fazendo chover no molhado, mas uma coisa Deus garante que jamais vai faltar para você, é o consolo do céu para a sua vida. Está doendo, pastor, mas tem o consolo de Deus, porque você está fazendo o que se deve fazer. E nós então queremos te fazer essa pergunta. Você que chegou aqui na iminência de tomar uma decisão, qual dessa decisão você vai tomar? Você vai fazer o que você está querendo? Há um tempo atrás, tinha uma pessoa que se dizia minha amiga, no Rio de Janeiro, mas foi uma das pessoas, eu descobri que foi uma das pessoas mais covardes com quem eu lidei na vida. Mas essa pessoa me feria muito, já falei isso aqui, faço questão de repetir. Me feria, mas me feria muito. Um belo dia, isso me machucou tanto por anos, era tanta covardia. Já viu aquela perversidade disfarçada de filantropia? Tipo esses políticos que te arrancam a alma e te dão esmola para você comer. E quem está de fora diz o seguinte, ele é bom. Conhece alguém assim na política brasileira? Pois bem, era mais ou menos assim. Aí então, eu falei o seguinte, eu vou tomar uma decisão porque eu não estou aguentando. Eu sabia que o que eu deveria fazer era ficar quieto e suportar tudo isso. Mas então eu disse, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Vim aqui uma quinta-feira, como eu disse, o Elton estava pregando, nós sentávamos ali. Aí então eu, pastor James aqui, não me lembro quem mais. Quando o Elton estava acabando de pregar, eu falei, assume por favor, porque eu já tinha tomado a decisão de no dia seguinte, era uma sexta-feira, eu ia resolver tudo, ia chegar lá, meu irmão, eles iam ver quem é o Aldemir da Chatuba. Aldemir saiu da Chatuba, mas a Chatuba ainda está dentro dele ainda. Então,
Fechei os olhos, achando que o pastor James ia assumir. Ele foi e desceu, deu uma diarreia nele, sei lá, andou de barriga ali. Foi para ele e me largou aqui sozinho. O irmão terminou de pregar e falou, só tinha eu ali, pastor Ademir. Eu falei, eu não estava querendo pregar no microfone, porque eu tinha tomado uma decisão de rebeldia com Deus. Aí peguei o microfone. Quando eu estou no microfone, Deus levanta uma irmã, só eu e Deus sabíamos disso, eu não falei nem alto para o diabo não ouvir. Ele nem pode levar os créditos nisso, porque eu não falei, ele não lê meu pensamento. Aí Deus então pega uma pessoa, vem aqui no altar e diz, atitude? Você vai tomar uma atitude? Aí, meu irmão, tem hora que Deus estilhaça todas as nossas defesas, todas as nossas convicções, Ele relativiza. E diz o seguinte, se você tomar uma decisão, eu não serei contigo como eu fui todos esses anos. E aí eu não sou doido, eu não sou maluco de tomar, chorei como criança, sosseguei. Falei, eu não vou tomar essa decisão não, é o que eu quero, mas eu vou fazer o que Deus quer. Passado mais um tempo, não necessariamente nessa ordem, eu disse o seguinte, tudo de novo, algo em torno de um ano, tudo de novo, e se eu esqueci de tudo que Deus falou comigo, vou tomar a decisão. Arquitetei tudo, foi um dia na semana, não lembro qual foi. Fui dormir até mais cedo, porque no dia seguinte eu ia madrugar lá no Rio de Janeiro, ia pegar ele de surpresa. Olha só, Rita, que renitência, já esqueci do que Deus falou, faça o que se deve fazer e não o que você quer fazer. Só faltou ele dizer, lembra-te de Oséias? Pensa que foi fácil para ele? Aí então fui dormir, não falei nada com a esposa, quando eu vou tomar essa decisão, eu não gosto de falar nada com ninguém, para o diabo não ouvir. Dormindo, eu sabia que eu ia acordar 4 da manhã, 5, ia surpreender esse indivíduo lá, tive um sonho, olha o sonho, Rita. Sonhei que eu, lá no trono, sentava, não vou fazer aqui para você não, fazia o número 2, pegava o número 2, fazia assim na minha roupa, ó. Sujava tudo. Acordei, Deus não precisa falar mais nada, né? Como se dissesse, você vai fazer a maior besteira da sua vida. Mais uma vez chorei e pedi perdão ao Eterno. Deus, eu vou fazer o que se deve fazer. Passado mais um tempo, o capeta do indivíduo não parou de me perturbar. Ficou pior ainda. Aí eu esqueci da advertência e do sonho. Falei, amanhã eu vou lá. Vai o bobão de novo. Dessa vez Deus não usou ninguém, dessa vez não tive sonho, então estou livre para ir. Peguei o carro e fui furioso. Fui até ouvindo Bezerra da Silva para poder ficar com mais raiva mesmo. Bezerra da Silva veio para ficar com ódio mesmo, ódio, né? O que Bezerra da Silva cantava mesmo? Bezerra da Silva não. Botar Cidinho Doca, botar funk, pauleira mesmo. Hoje eu vou fazer, hoje eu vou cair na gandá, hoje eu vou, hoje, e fui daqui para lá. Claro, esse negócio de Bezerra da Silva por minha conta, tá? Não aconteceu não. Cheguei pertinho, tipo 4 quilômetros ou 3 quilômetros do carro, liguei. Eu falei, deixa eu ver se a secretária está lá. Deixa eu ver se a secretária não, o pessoal lá que atende telefone, primeiro passava pela pessoa para cair nele. Eu vou só sondar se está lá para eu não dar um tiro no pé, né? Aí liguei, Núbia. Quem é que atendeu? Um pastor que não tinha nada a ver com aquilo, estava lá nesse momento, ele atendeu, falou comigo, alô? Falei, quem é que fala aí? Ele falou, fala primeiro quem está falando aí. Eu falei, Aldemir da Chatuba. E aí, quem fala aí, compadre? Ele falou, rapaz, quem está falando aqui é o pastor fulano de tal. Porventura é o pastor Aldemir que está falando aí? Eu falei, sou eu. Sou eu, cheio de vergonha. Sou eu.
E estou caminhando no carro, estava pertinho. Ia chegar, sabe, meu irmão, ia usar meu... meu irmão. O pessoal não sabe o que é um cara que lutou capoeira, não, meu irmão. Rapaz... lembrei, rapaz, eu treinei no tempo do Bruce Lee. É que a maioria aqui não conhece o Bruce Lee. Eu treinava como o Chaco. Ó. Bruce Lee. A Expedição dos Dragões Condenados. Já viu esse filme? Um filme assim. Vou lá, meu irmão. E ele está no telefone comigo. Rapaz, que saudade, rapaz. Quanto tempo. E eu estou me aproximando. Daqui a pouco ele fala assim: varão, preste atenção no que Deus está me revelando agora. Deus falou para você não fazer o que você veio fazer aqui. E a essa altura eu já estava a 200 metros do local. Aí eu diminuí a velocidade, isso me estremeceu e falou: varão, não faz não, varão. Eu nem sei o que tu veio fazer aqui no Rio de Janeiro, mas Deus manda te dizer isso. O que você veio fazer aqui, não faça. E quer que eu te diga uma coisa? Deus tem uma história para tu muito linda, mas não faça isso que você veio fazer. Essa altura eu estava do lado do estabelecimento, quase parando. Eu falei: não, isso não pode ser Deus. Ele disse: ó, e se tu tem dúvida disso, é Deus quem mandou dizer para você que é Ele sim que está falando pela minha boca. Falei: tu também é demais, não é possível. Passei, fui conversando com ele, fui para outro bairro e parei. Eu me lembro hoje, lá num local, numa cidade, em frente a um local, e chorei à medida que eu conversava com ele. Eu chorava igual criança, e olhei pelo retrovisor, meus olhos, meu rosto arrebentado de tanto choro. Falei: gente, só gastei combustível, vim fazer o que aqui? Voltei para cá, continuei pregando. Nós estamos já no 11º aniversário da nossa igreja. Sabe por quê? Porque eu escolhi fazer o que eu devo fazer e não o que eu quero fazer. Deus pode agir nesse casamento, você acredita nisso? Deus pode agir nesse local, Deus pode agir na vida desse filho. Deus pode fazer o tudo do meio do nada. Deus pode fazer tudo. Eu sei que a luta que você está atravessando não é fácil. Eu sei que tudo está te empurrando para você tomar uma decisão última. Mas você precisa saber que você tem um rei, um Senhor, um Deus. E se você confessa que o tem, você precisa escolher o caminho ou a decisão que se deve escolher. Caminha mais uma milha. Ande mais um pouco. Perdoe novamente. Oferece o lado esquerdo. Larga-lhe também a capa. Dá o que te pede. E à medida que tu fazes isso, Deus eterno haverá de te encher de gozo e de alegria. Você acredita nisso? Diz amém? E aí, o que você vai escolher? Você vai fazer o que você quer fazer ou você vai fazer o que deve ser feito? Volte para a tua casa e cuide daquele teu filho, você que está aqui visitando. Volte para a sua casa e abrace novamente a sua mãe. Volte para a sua casa e beije a face do seu pai. Eu sei que dá vontade de abandonar e virar as costas para o pai, mas o que se deve fazer é você continuar amando o pai. Acho bonito, me perdoe aqui, Rosana, destacar aqui. Rosana perdeu a mãezinha dela, Dona Vera, foi início do ano. Não, mas não tem culpa nenhuma, porque amou até o fim, parceira, amiga. A minha mãezinha está ali. Cadê minha mãe? Está dormindo, gente? Está acordada ela? Está acordada, glória a Deus. Jesus opera mesmo, gente. Que normalmente ela dorme nas minhas pregações e quando acaba ela fala: meu filho, que mensagem. Mãe, só dormiu o culto todo, mãe. Mas eu fico com ela até o fim, né, mãezinha? Que eu sei que se Jesus não voltar, daqui a pouco minha mãezinha vai morrer. Ela estava assim, daqui a pouco ela... né, mas, né, Ana, a gente quer que, se ela tiver que partir para o Senhor, a gente não quer levar nenhum
nenhuma culpa na consciência, né? Acho que amar até o fim. Eu dizer para minha mãezinha, eu te amo, mãezinha. Vamos embora, gente. Deus é conosco. Você pode dizer, o meu Deus é o meu pastor e nada me faltará, apesar de tudo. Escolha o que se deve fazer. Teve um pastor, amigo meu, que a mulher dele não suportava viver no ambiente que ele vivia. E às vezes a gente, em nome de uma fé, em nome de um Deus, a gente magoa tanta gente, fere tanta gente. E eu disse para ele, entrega a igreja. Entrega a igreja e faça o que se deve fazer. E o tempo passa, irmãos. E Deus é o Senhor do tempo e da história. Eu quero orar por você que chegou aqui dizendo que vai tomar uma decisão. Quero orar por você que chegou aqui dizendo não tem jeito, é irreversível. Eu quero orar por você e dizer que Deus é o teu Senhor, por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Porque Ele conhece o teu coração. Assim como Deus usou a mula para impedir que Balaão cometesse uma loucura, Deus está me usando hoje para que tu não cometas uma loucura. Você que é pastor, que pensa em abandonar tudo, largar tudo, entregar ministério, eu sei que o que você quer fazer pode estar trazendo talvez no momento alguma alegria, mas isso não vai ter desembocadura em coisa boa. Talvez você jamais consiga viver longe do altar, porque aqui, nesse altar, Deus renova as nossas vidas. Vamos orar? Vamos louvar a Deus antes com esse hino. Com gemidos e palavras não podem explicar. Leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença, o meu ser. Sou eterno dependente, ser humano